Olá malta, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Coffee Time. Para este episódio trago-vos um tema muito diferente do costume. Trazemos o espaço 4 Elementos, como fundadora Ana Luísa. Este projeto foi fundado em 2015, com o lema Aprender e Sentir, Mente e Corpo. Este espaço divulga a filosofia macrobiótica, o reiki tradicional e outras diversas terapias não convencionais, juntamente também com o design. Antes de mais, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite para esta entrevista. Obrigada, Alexandra, pelo convite. Antes de passarmos mais profundamente para o projeto e tudo mais, eu gostaria de saber quem é que está por trás deste projeto, quem é esta pessoa que desenvolveu este projeto, como é que isto tudo foi criado? Bom, a pessoa que está por trás sou eu, Ana Luísa Bolsa. A forma como surgiu foi muito orgânica, foi sem qualquer plano, sem qualquer sonho, foi por mero acaso. Começou porque eu em 2004 fiz um curso de Reiki de fim de semana, de que gostei muito e que mudou muito a minha vida, sobretudo na qualidade de vida. E a partir daí eu fui-me interessando cada vez mais por uma forma mais natural de se viver, com menos consumo, com mais autorresponsabilidade, mais consciência, etc. Até que em 2013 comecei a estudar macrobiótica e em 2015 resolvi abrir o espaço 4 Elementos, onde estou agora aqui a falar consigo. E foi porque eu senti essa motivação, senti que fazia sentido abrir um espaço bastante focado na macrobiótica, porque a oferta é muito pequena na área. Existe o Instituto de Macrobiótica em Lisboa, que é completamente focado em macrobiótica, mas eu queria um sítio onde pessoas formadas em macrobiótica pudessem dar as suas consultas. E pronto, e aqui estou eu, e o espaço fez agora em outubro 5 anos e tem sido uma aventura. Eu já sei que, porque eu e a Ana Luísa já estivemos a falar aqui um bocadinho off-record, e eu sei que neste caso tem uma formação em design e isso também tem ter a ligação com o espaço, certo? Sim, certo. O design é a minha estrutura, é o meu porto seguro, mais concretamente. O design tem sido sempre basilar na minha vida, nunca deixei. Apesar de pontualmente poder ter colocado essa situação, essa possibilidade, aliás, mas nunca o fiz por duas razões. A primeira e a mais importante é porque eu adoro o design, gosto muito daquilo que faço e gosto muito dos clientes. Tenho clientes que trabalham comigo há 15 anos e, portanto, são relações já de muita confiança, de muita proximidade. E depois porque é um rendimento seguro. Eu tenho trabalho garantido que me dá uma estabilidade financeira e que, nomeadamente agora em tempos de pandemia, foi essencial para poder manter o espaço aberto. Eu por acaso ia passar para esse tema mais um bocadinho à frente, nós já lá vamos chegar à parte Uhum. de como é que o negócio sobreviveu, mas eu tenho uma curiosidade que é porque o nome Espaço 4 Elementos? Tem 4 elementos, é o nome da minha empresa de design, que é 4 elementos comunicação e design. E os 4 elementos surgiram inspirados pela filosofia grega pré-socrática, em que estamos a falar no século 6, 5, 6 antes de Cristo. Os filósofos pensadores na Grécia Antiga dedicaram horas e horas das suas vidas a refletir sobre a constituição do mundo. O que é que formava os seres, a matéria, como é que a Terra tinha surgido. E foram eles que criaram esta filosofia dos 4 elementos, a terra, o ar, o fogo e a água, porque perceberam por observação que estes elementos estavam presentes em praticamente tudo e se interligavam. Há até alguma disputa sobre se foi a filosofia chinesa que inspirou os gregos ou se foram os gregos que inspiraram os chineses. Aquilo que eu estudei, entretanto, e que me surpreendeu bastante, é que os sábios desta época, portanto, século V, VI a.C., viajavam muito pelo mundo, Índia, Grécia, Oriente, ou seja, tudo aquilo que estava ao alcance de viagens terrestres, viajaram e comunicaram. O que é curioso,
compreender é que os gregos evoluíram depois para uma ciência exata, que é aquela que é a nossa herança ocidental, e os orientais, a China, manteve-se muito, muito ligada a uma filosofia mais espiritual, mais empírica, mais da observação, que foi dar à medicina tradicional chinesa, à meditação, ao Qigong, Tai Chi, às artes marciais, que têm a ver com esta ligação mais holística com o meio e menos exata. O nome é muito, muito original, porque depois por trás do próprio nome também há assim uma história que vai tudo interligar uns aos outros. E há bocado referiu, voltando um bocadinho atrás, quando falou que tinha o design, que era o seu trabalho fixo. Neste caso, quando teve o contacto pela primeira vez com a parte do Reiki e começou também a perceber que se calhar a parte da macrobiótica também era um bom caminho, foi a partir daí que surgiu a necessidade de criar um espaço que pudesse interligar todas estas áreas que tanto lhe despertavam interesse e que gosta, certo? Exatamente, foi mesmo isso, foi a sequência dos passos, não é? Foram coisas que se foram somando na minha vida e eu achei que fazia muito mais sentido criar um espaço onde eu pudesse exercer de forma profissional as minhas diferentes paixões, no fundo, não é? Mas só uma curiosidade em relação ao nome, foi muito interessante. Depois, quando eu comecei a estudar macrobiótica, a macrobiótica é fundamentada no Yin e no Yang, que também vem da filosofia taoísta da China, e na teoria dos 5 elementos ou 5 transformações que também vêm da China. O nome que eu idealizei para a minha empresa de design, porque o meu lema na altura era: se for um cartão de visita, será feito exatamente com a mesma dedicação que uma campanha para uma venda de um produto a nível nacional ou internacional. Ou seja, o meu objetivo era tratar todos os clientes de forma igual, independentemente do tipo de trabalho que me entregassem. Coloquei-me no desafio de ver as coisas sempre de uma forma mais holística, mais abrangente. Mal sabia eu, não é, que anos mais tarde, muitos anos mais tarde, 20 anos, iria abrir o espaço Quatro Elementos e que o nome Estava destinado. estava destinado, é isso. Eu sei que vocês, porque a parte holística vem muito também de terapias e eu sei que não é só você que pratica, também tem alguns terapeutas, todos eles praticam as mesmas diretrizes, entre aspas, pronto, ou cada terapeuta tem a sua medicina alternativa, por assim dizer. Sim, cada terapeuta faz a sua prática de terapia complementar. Nós gostamos mais de usar o termo complementar, porque nenhuma das pessoas que trabalha aqui se propõe substituir a medicina, nem qualquer tipo de aconselhamento médico. Propõe-se complementar o trabalho que as pessoas já fazem com os médicos. Mas sim, cada terapeuta tem a sua abordagem, somos completamente independentes. Portanto, nós alugamos espaço. O único fio condutor é a conduta pessoal de cada terapeuta. O espaço tem tentado ter um espírito, uma envolvência, um ar um ar mesmo, um ar que se respira, não é? Porque às vezes quando há muitas pessoas tóxicas o ar também fica tóxico e essa é a nossa única condicionante, é nós estarmos em harmonia com a pessoa que trabalha aqui e acreditarmos nela, que está a fazer um trabalho credível, com seriedade, com ética, isso é o que nos guia. Eu acho interessante porque tentar promover sempre o bem-estar de outras pessoas, porque assim, temos que ser sinceros, todos nós já experimentámos medicinas alternativas de uma maneira ou de outra, se calhar nem toda a gente que nos ouve, mas por exemplo, a minha mãe é um dos exemplos, tentou a parte da osteopata. A osteopatia, sim, na parte Sim, de da osteopatia, holística, sim. tentou a acupuntura para conseguir também. Na altura também tentou a acupuntura também lhe aliviou, agora também fez, ou seja, o que basicamente quer dizer, e para que não cause conflito a quem ouve o episódio, é que de maneira alguma o espaço promove que esta medicina é que é. É simplesmente não Sim. só complementar, como também uma alternativa aos métodos que são tradicionais, os medicamentos e todas as fisioterapias que podem não resultar, se calhar, no espaço 4 elementos, podem arranjar uma solução que não tinham arranjado antes. Por isso, este espaço promove o bem-estar
e também complementa com outros caminhos que as pessoas possam ter seguido. Este Sim, espaço sim. localiza-se em Lisboa, nomeadamente Sim, onde? muito perto, passando a publicidade, do Corte Inglês e da Fundação Carlos de Gulbenkian. Estamos aqui num sítio de muito fácil acesso, mesmo no coração de Lisboa. Olha, é uma parte que finalmente vamos passar e que já tínhamos referido no início, que é a pandemia. Como é que este espaço se comportou, digamos assim, durante os tempos, desde o início, desde o do confinamento até à reabertura, até propriamente até ao dia de hoje? Bom, nós tentamos encarar tudo com a maior paz de espírito possível. Foi bastante duro porque as pessoas todas, ou seja, éramos 7 pessoas distintas a trabalhar aqui de uma forma regular e neste momento somos só 2 e uma terceira que vem pontualmente. Portanto, isto só para dar uma noção muito breve das consequências, não é? Estamos a tentar encarar a situação com a maior paz de espírito possível. E aquilo que nós fizemos foi tentar fazer atividades online durante o primeiro confinamento. Durante o primeiro, e espero que único, durante o confinamento, fizemos uma série de atividades online gratuitas que foram muito gratificantes e que nos colocaram muito próximas das pessoas e de repente o espaço, em vez de trabalhar só com pessoas que vivem em Lisboa ou nos arredores de Lisboa, nós passamos a trabalhar com pessoas que estão em Moçambique, que estavam na Suíça, no Porto, no Algarve, e foi muito interessante. Agora que fala nisso, quando falou sobre a parte do próprio confinamento e que, entretanto, tinha só os 3 terapeutas e que passou então depois a online, eu lembrei-me, porque há muitas marcas que agora passaram e investiram no online, sejam marcas que fazem propriamente coisas físicas e tudo mais, acham que o online é uma coisa para manter independentemente com ou sem pandemia? Eu penso que sim, Alexandra. Acho que há muitas mudanças que nós tivemos que implementar à força e que vieram para ficar, definitivamente. Sim, eu estou a perguntar isto porque há muitas pessoas que eu conheço, até uma entrevista que eu fiz também aqui para a rubrica no início de outubro, que Margarida George disse que também tinha passado para online e que até faz sessões privadas onde há também os tais pagamentos e não sei o quê. E então eu, quando falou na parte gratuita, eu perguntei também com esse objetivo, se também poderão cobrar, ou seja, para as pessoas entrarem. Sim, sim, sim. Eu já estou a fazer consultas de macrobiótica pagas online. Eu pergunto sempre, depois da reabertura, não é? No final de maio, eu disponibilizei-me para receber pessoas aqui no espaço, mas de facto tem sido difícil retomar a atividade presencial. Mas muitas pessoas não se importam de ter de fazer o mesmo trabalho online. Exige mais de nós. Nós temos que estar muito atentos. Há uma série de detalhes que nós conseguimos ver presencialmente e no online é bastante mais difícil, mas para mim é muito melhor do que nada. Eu considero-me uma privilegiada por ter tantos recursos, porque penso sempre nas pessoas todas que não têm alternativa, não é? Por exemplo, quem trabalha com o turismo ou com viagens, não tem alternativa. Ou existem viagens ou não existem viagens, não é? Portanto, tentamos, e há pouco perguntava sobre a postura do espaço na pandemia. O esforço tem sido sempre de colocar tudo em perspectiva e perceber que estarmos gratos todos os dias pela possibilidade que temos de ir trabalhando, de manter o espaço a funcionar de forma digna e regular. Ganhamos muito menos, sem dúvida, mas ainda podemos estar aqui. Temos estes recursos que nos permitem reinventar-nos e fazermos as coisas de forma diferente e até chegar a mais pessoas. É muito exigente, sem dúvida. Exige todo um raciocínio diferente, toda uma metodologia diferente, mas pronto, temos esse grande benefício de ter essa alternativa que nos permite continuar. Por isso não nos queixamos, sinceramente, tentamos estar o mais tranquilos possível quanto em relação a tudo o que está a acontecer
e àquilo que possa vir a acontecer. Pois é complicado, porque quando vocês, neste caso, vocês têm um espaço em que requer praticamente, a nível de terapias, a nível de tratamentos, a presença física e o contacto físico entre quem faz e quem está a receber. E é complicado quando se vê impossibilitado de praticar, mas para quem não sabe, o Reiki também pode ser dado à distância. Para quem não sabe, fica a saber, é possível. Não é exatamente a mesma coisa, mas é possível. Por isso, logo aí, se calhar, também é uma vantagem. A parte online também é uma vantagem, apesar de eu ter imensa pena vocês terem perdido, neste caso não é funcionários, mas alguns terapeutas que estavam a usufruir do vosso espaço. É uma pena, porque não só vocês ganham menos, como também acaba por ser um espaço mais, não é triste, mas um espaço mais silencioso, mais melancólico, então não é a mesma Sem coisa. dúvida, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas sem dúvida é melhor do que nada passarem e terem agora essa presença online e se calhar possivelmente mantê-la, porque muitas das marcas, muitas das pessoas que têm negócios online ou que têm negócios presenciais têm estado a passar por online. Atualmente, não só com a pandemia e também na altura em que vivemos, século XXI, é quase que a presença que faz sentido e que tem impacto. Se futuramente vocês tivessem possibilidade, neste caso, de implementar outros espaços 4 elementos em alguns pontos do país, seria possível? Ou mesmo fora do país? É curioso que não há muito tempo alguém me perguntou isso e eu ri-me assim a bandeiras despregadas e pensei, então se eu não estou a conseguir, se nós estamos tão hesitantes neste percurso, quanto mais pensar em alargar. Neste momento não faz mesmo parte dos nossos planos, mas como eu nunca fiz planos para nada, rigorosamente nada. Aliás, o único plano que eu fiz foi casar e depois decidi ter filhos, tentar ter filhos e surgiram duas meninas que são excepcionais. Mas porque de resto tem sido muito ao acaso, não é? As coisas vão surgindo, vão fazendo sentido, vou tomando as decisões, mas acho difícil porque, assim, sendo mais realista e não é, com os pés na terra, é difícil porque suportar os custos de manter um espaço aberto é extremamente difícil. E depois, as áreas holísticas são muito instáveis. Muitos terapeutas começam e desistem, ou mudam de espaço, ou mudam de vida, e portanto a impermanência na área das holísticas é permanente. E nós não podemos trabalhar, não podemos sustentar um espaço baseados na impermanência. Nós precisamos de ter um rendimento certo para sustentar o espaço. Depois, no meu caso concreto, como eu também sou designer, o meu foco no espaço nunca foi a 100%, o que faz com que eu também não possa explorar o espaço a 100% e tirar dele todas as potencialidades. Eu tenho que reconhecer isso, não é? Porque nós colhemos o que plantamos. Se o espaço é como se fosse uma planta regada de vez em quando, não é? Ou regada de acordo com as disponibilidades, eu não posso esperar que se torne uma fabulosa árvore cheia de frutos. Mas é uma árvore robusta, pelo menos tem sido, não é muito grande, mas é robusta, tem saúde e É portanto vai intermédia, estando pronto, aqui. está ali equilibrada, Sim, está ali no equilíbrio. sim, sim, é verdade. Tendo em conta, porque assim, eu costumo fazer, e para terminarmos, porque a última pergunta que eu costumo fazer é que toda a gente passa aqui na rubrica é onde é que ou a marca ou a pessoa se vê daqui a 5 anos ou 10 anos no máximo. Porquê? Porque até lá acontecem muitas coisas. Por exemplo, nós, o ano passado, mal saberíamos que estaríamos nesta situação este ano. Mas há pessoas e há marcas que têm perspectivas mais alargadas. E tendo em conta que não tem planos, não sei se faria muito bem sentido perguntar, mas eu faço-lhe a pergunta na mesma. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, Alexandra, porque e tem diretamente a ver com tudo o que eu tenho aprendido desde que abri o espaço. A aprendizagem mais dura a que eu tenho assistido é que existe uma corrente na sociedade, uma corrente quase sempre ligada à ciência ou à medicina, que ataca ferozmente todas as áreas holísticas e ataca de forma ofensiva.
porque faz com que as pessoas que procuram terapias complementares se sintam idiotas, se sintam ignorantes. E ao mesmo tempo, nós terapeutas que tentamos trabalhar da forma mais credível e mais ética possível, também nos faz sentir mal, para além de nos dificultar muito a vida, porque estas correntes têm impedido a regulamentação do setor. Portanto, é difícil trabalharmos de forma completamente legal. Ou seja, trabalhar como acupuntor ou trabalhar como acupuntor é preciso ter uma cédula profissional. Para ter uma cédula profissional é preciso tirar o curso numa escola que dê acesso agora não me lembro do nome, mas é um setor da Direção-Geral de Saúde que regulamenta as atividades na área da saúde, nas áreas comerciais, clínicas, etc. Tudo tem a ver com esta autoridade. E, portanto, são várias coisas que dificultam imenso, para além de estarmos a falar de valores muito avultados, tem que se pagar muito dinheiro. Ter seguros é dificílimo, ter um seguro que cubra totalmente a nossa atividade. Andamos sempre aqui a meio, precisamente porque existe esta corrente científica, fundamentada na ciência, não é? Que a ciência tem que comprovar tudo, que coloca muitas dúvidas no governo e nas entidades reguladoras. E não é positivo para ninguém, porque e eu já vou responder à sua pergunta, Alexandra, ou seja, esta ideia de haver agora um grupo de pessoas cuja legitimidade eu não contesto e são pessoas formadas com muitos conhecimentos, mas haver este grupo de pessoas a que se dá o direito de achar que deve determinar a forma como todos os outros pensam e se dá a si próprio o direito de determinar que só uma via é que faz sentido e que para cuidarmos da nossa saúde temos que obrigatoriamente nos entregar nas mãos da medicina convencional, incomoda-me cada vez mais. Ou seja, respondendo à sua pergunta de onde é que eu me vejo daqui a 5 ou 10 anos, eu, enquanto mulher de negócios, porque eu sou empresária há 24 anos, eu nunca fui muito ambiciosa porque eu trabalhei sempre com equipas pequenas, pontualmente sozinha. Portanto, a minha grande ambição é fazer um bom trabalho, o melhor que puder. E tudo o resto acredito que virá em retorno. Portanto, com o espaço é exatamente a mesma coisa. A minha ambição é, enquanto o espaço estiver aberto, que trabalhe de forma digna e ética. Mas se me colocar como num horizonte, numa perspectiva mais larga, gostava que o espaço e eu própria, sobretudo eu própria, tivesse a capacidade de entrar neste diálogo social de credibilização das áreas holísticas, de credibilização e de aceitação. Eu não permito, eu não considero a possibilidade de, em pleno século XXI, numa democracia, que qualquer cientista ou qualquer médico me chame de parva ou de totó, só porque eu decido tratar-me com Reiki. O Reiki é uma terapia maravilhosa, mudou completamente a minha vida. Conhecer o Reiki e aprender o Reiki. A macrobiótica é a mesma coisa, portanto são experiências que eu já vi o resultado noutros e já vi em mim própria e na minha família. E não acho admissível, só porque não é fundamentada na ciência e a ciência não comprova, não significa que não seja positiva, porque nem tudo aquilo que existe é comprovado pela ciência. A ciência não pode detectar a raiva, por exemplo, mas ela existe. A ciência não consegue detectar com exatidão o amor. Onde é que ele está? Como é que se forma? Como é que surge? Ainda não chegámos lá, se calhar nunca se chegará lá. Mas Sim, eu compreendo a sua perspectiva, porque eu também, ninguém sabe, mas eu posso comentar porque estamos a falar sobre o tema, a Ana já sabe, mas eu também sou iniciada em Reiki e o meu pai também. E nós percebemos o ceticismo
por parte de toda a gente, seja alguns dos nossos amigos não, porque pronto, a maior parte dos nossos amigos também estão dentro do karaté e compreendem, mas há outras pessoas que são muito céticas e pá, quase que nos chamam de totós, é maluquinho. Mas a verdade é Sim, que sim. quando temos experiências próprias e temos a experiência dentro da nossa família, como referiu, nós cada vez mais acreditamos e cada vez mais queremos nos ver envolvidos ou na área ou numa determinada diretriz. Porquê? Porque já tivemos essa experiência, acreditamos definitivamente. Eu acho que nós, ou quem ouvir e quem ver, só vai acreditar ou só vai compreender depois de ver e observar e experienciar, porque tentarmos ter uma conversa, não é uma conversa aberta, porque não, pronto, mas tentar ao máximo expor à outra pessoa, olha, é verdade, não vale a pena. As pessoas só acreditam se virem com os próprios olhos. E isso Sim, sim, passa-se sim. muito, e é essa a mensagem que está a tentar transmitir, é que tem sido desvalorizado. E cada vez mais está a Sim. ser desvalorizada. E é triste. É muito triste e sobretudo porque os argumentos que utilizam para atacar as áreas holísticas às vezes são muito manipulados, às vezes para não dizer quase sempre. Por exemplo, é frequente irem buscar casos de pessoas que morreram ou que tiveram problemas de saúde graves na sequência de um plano de macrobiótica mal feito, ou no caso de terem optado por acupuntura em vez de quimioterapia, por exemplo. Pode acontecer, ou até casos de pessoas que não sentiram nada e gastaram dinheirão e fizeram uma data de tratamentos e não Sim, sentiram sim, nada. sim, Isso eu tudo é também. verdade. As mortes por erros médicos atingem taxas elevadíssimas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, salvo o erro, é a primeira ou segunda causa de morte. Uma coisa assim avassaladora, ninguém quer falar sobre isso, claro, não é muito conveniente. Portanto, Sim, não é conveniente acho, e normalmente acho os muito mídias triste. têm muita influência nisso. Sim, os mídia acabam por estar dentro do sistema, não é? Eu não gosto de utilizar esta expressão sistema, Sim, é uma palavra mas, porque na muito. verdade nós estamos todos dentro do sistema de uma forma ou de outra, mas os mídia têm que vender, têm que ganhar dinheiro. E o sistema aqui era concretamente a questão da economia. Isto é a economia, o dinheiro tem que estar sempre a circular. E as empresas acabam por se orientar ou orientar a sua conduta no sentido de ganharem a maior quantidade de dinheiro possível. E os mídia acabam por estar muito sujeitos à pressão da publicidade, dos apoiantes, etc. E acabam por ter uma ação, uma intervenção, muitas vezes pouco imparcial, ao contrário daquilo que era suposto, não é, dos mídia. Mas, para mim, a grave questão não é concretamente os mídia, são pessoas, são cientistas, são investigadores que assumem como batalha individual contrariarem a opção de não sei quantas outras pessoas. É verdade. E eu acho que isto é uma das questões que tem muito que possa ser falado, tem muito que possa ser debatido. E é verdade que nunca vai ser resolvida a 100%, assim como outras questões a nível social, cultural, o que seja, porque é mais um dos problemas da nossa sociedade, é o ceticismo. Sim, Há sim. muitos médicos que já veem as coisas de forma completamente diferente e que têm tentado integrar práticas complementares no seu dia a dia e são impedidos pelos pares ou perseguidos ou têm que entregar a sua carteira profissional. Portanto, é complicado. Não somos só nós que não temos qualquer profissão na área de qualquer formação, entre aspas, oficializada na área da saúde. Também médicos que queiram ter uma postura diferente são muito perseguidos pelos seus colegas, não são aceitos. Portanto, o que estava a falar há pouco da estigmatização, de não se falar muito daquilo que eu sou e sei e gosto, porque os outros vão pensar mal e ridicularizar, os próprios médicos também sentem isso na pele. E é uma pena. Pronto, esse é o meu plano, assim a longo prazo, Esperemos que é se envolver-me concretize. mais nisso. Pode ser que falemos daqui a algum tempo, Sim, Alexandra, sim, eu e também quem acho que sabe, sim. E quem pode sabe? ser que sim. Obrigada.
por ter aceito o convite, Obrigada por ter eu. vindo falar um bocadinho do espaço, um bocadinho sobre a sua perspectiva a nível da área da holística, de tudo o que envolve a sua vida profissional e pessoal, porque também falou a nível pessoal, a sua visão pessoal. E outra vez eu espero que tenha gostado também e que voltemos a falar muito em breve. Os ouvintes de Uhum. certeza que devem gostar de temas assim completamente diferentes. Por isso, eu não sei se tem redes sociais, mas se tiver, eu posso deixar. Sim, temos do espaço, temos Facebook e Instagram, Pronto, que não tem vou- não é muito ativo, porque é mesmo uma questão, é uma decisão, não é um acaso. É porque já há tanto ruído na internet que eu só publico coisas quando acho que fazem sentido, quando não é mais do mesmo, ou é repetir, portanto, Pronto, qualquer das formas, quem e estiver interessado em ver ou até experimentar, quem saiba, nunca sei, agora nesta altura não sei, mas certeza que a Ana vai conseguir arranjar alguma coisa. Nós vamos deixar as redes sociais nas descrições do Instagram, também do YouTube, do Spotify, por isso vai estar lá todas as coisinhas, todas para vocês poderem ver. Nós falaremos em breve, espero eu. Obrigada. também Um grande espero. beijinho a todos, a quem nos ouve e a si, e até uma próxima. Muito obrigada, Alexandra, gostei muito. Obrigada, Até à próxima. até à próxima. Obrigada.